Então, aqui agora vamos a demonstração então do corte da saia godê, o godê duplo, que foi o molde que foi feito por último. A gente pode tanto cortar como tecido todo aberto e o molde inteiro aberto. Aí vai depender da disponibilidade do espaço na mesa ou até no chão, quando é um comprimento amplo de vestido, uma saia godê de vestido longo, a gente precisa de um espaço bem maior, de uma mesa maior, mais larga também, mais comprida e mais larga. Então, para diminuir esse espaço, a gente pode dobrar ao meio o tecido e dobrar o molde ao meio também. Aí você prende ou coloca pezinhos para firmar bem. Então, aqui, como foi feito num papel um pouquinho mais grosso, eu vou colocar peso. Então, o peso ele permite que o molde fique parado e a gente consiga cortar de maneira certa. Então, a margem de costura é 1 centímetro. Lembrando que quando você não tem prática de margem, de definir a margem, você marca tudo em volta a medida para ter mais exatidão. E é claro que aqui eu não marquei, mas quem está iniciando tem que marcar para ficar mais certinha a margem, o corte também, para quando você for para a máquina, você também não ter que adivinhar nada, porque você já vai estar com o corte exato. O corte exato ele permite um capricho, um acabamento muito mais exato, mais perfeito. Então, aqui, eu posso, se eu quiser colocar mais comprimento aqui, aproveitar o meu tecido, eu posso. Eu coloquei um comprimento só para exemplificar o modelo, mas eu posso colocar mais, o quanto der, né, aqui o meu tecido, para ver se dá um comprimento razoável, de uma explicação mais tranquila para vocês. Tirei o pezinho, o molde anda, né? Mas para não ficar na frente, aí agora, vamos lá, marcar todo ao redor o mesmo comprimento. Vocês estão vendo que eu estou aumentando o comprimento. Então, é dessa forma que se aumenta o comprimento. Quando você não tem papel suficiente para fazer um molde comprido, quer fazer ele um pouco mais curto, você coloca daí na hora de cortar, você aumenta o comprimento. É difícil porque fica mais difícil porque não tem como você prever quanto tecido você vai gastar. Mas no caso de um teste, você vai sempre testar antes as primeiras peças que você vai fazer. Então, você pode fazer de acordo com o tecido que você tiver. Então, aqui eu tô usando um algodão cru, que é um tecido que eu tinha disponível aqui. Mas claro que o caimento varia muito de tecido para tecido. Então, o algodão cru, ele tem uma goma, ele vai dar um volume maior do que se fosse um crepe, uma musseline.
uma seda, qualquer outro tecido mais fino, né? Então assim ele vai dar um volume grande, bonito. Vai depender da ocasião e para que vai ser o modelo da saia godê. Então aí eu já já marquei as costuras, as margens, e agora tô cortando. Então eu marquei os pontos e risquei no tecido, já com um comprimento maior. Então agora dá pra gente ter já a noção de como vai ficar, ó. É um círculo total, sem abertura nenhuma. Então, como a gente vai precisar colocar um zíper e cose, botão, né, para abrir a saia, eu vou abrir um dos lados. Então, tanto faz o lado, porque é um círculo inteiro. Então, vai ficar nesse formato o godê final. Um godê bem guarda-chuva, bem lindo. Agora então vamos aproveitar o restante que sobrou do tecido e vamos cortar o cos. O cos ele tem sempre a medida da cintura mais 5 centímetros para o botão, o transpasso do botão. Então aqui, como eu tô com o tecido duplo, eu dobro o molde e coloco na dobra do tecido. E vou deixar ao redor a margem de 1 centímetro para costura. Prendo com alfinete, marco a margenzinha de 1 centímetro. O cos é bem tranquilo de marcar, você pode usar a régua, riscar com lápis, ou com giz, ou com a caneta fantasma. Aí então, só cortar, sempre bem exato na linha que você demarcou, como a linha da margem, bem reto, sem escadas e curvas que não existem nesse momento, nesse molde. Bem exato para ficar mais bem acabado, mais fácil de fazer os acabamentos, as dobras no ferro e tudo mais. Então, estamos prontos com o nosso corte da saia godê.